Olá pessoal, bem-vindo ao canal A Bíblia dos Negócios. Bom, e hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, muito interessante que eu quero falar sobre vocês. O pai da teoria da administração científica. Bom, é a base da administração que conhecemos hoje. E nada mais nada menos de quem nós iremos falar. De antemão, quero pedir a vocês que deixem o seu like aqui nesse vídeo e também se inscreva no canal. E não deixe de ativar as notificações também para vocês nunca perderem algum vídeo aqui do canal. Então é isso, vamos falar sobre ele, o pai da teoria da administração científica. O nome dele é Frederick Winslow Taylor, o próprio Taylorismo. Bom, Taylor, ele com o advento da industrialização dos Estados Unidos, a partir da Revolução Industrial que ocorreu no século XIX para o século XX, Taylor ele foi muito bem elaborado nas suas teorias e algumas criações, podendo ser chamado de o pai da administração científica. Ele criou algumas teorias que nós iremos falar aqui a respeito disso. 20 de março de 1856 foi o ano em que nasceu Frederick Winslow Taylor. Foi um engenheiro mecânico e consultor de gestão norte-americano. Ele é amplamente reconhecido como fundador do movimento conhecido como administração científica. Taylor desenvolveu métodos para otimizar a eficiência operacional, destacando a importância da análise científica dos processos de trabalho. Ao longo de sua carreira, Taylor trabalhou em diversas empresas, aplicando sua teoria e técnicas para melhorar a produtividade e reduzir desperdícios. Seu livro mais influente, Princípios da Administração Científica, publicado em 1911, delineou suas ideias sobre a padronização de tarefas, incentivos salariais e a colaboração eficaz entre trabalhadores e gerentes. Podemos ver que Taylor, assim como alguns que não irei falar aqui, mas mais para frente eu irei falar de alguns outros, desenvolveram alguns métodos eficazes dentro da empresa, focado claramente no lucro delas. E para isso eles teriam que ter uma maior eficiência naquilo que eles estavam produzindo, até porque a demanda na época era muito grande, porém exigia um pouco mais de métodos para otimizar essa eficiência dentro das empresas. E Taylor se destacou nisso, criando muitas teorias e desenvolvendo elas a cada dia mais, e destacando-se sempre na análise científica de testar aquilo que ele estava planejando. Bom, Taylor, podemos ver que ao longo da sua carreira trabalhou em diversas empresas, aplicando suas teorias e técnicas e melhorando a produtividade de cada uma delas, e se destacou neste ramo. Porém, nem tudo são flores. Críticas enfrentadas por Taylor. Suas críticas foram: Taylor foi frequentemente acusado de desconsiderar as necessidades e aspirações dos trabalhadores, concentrando excessivamente na eficiência operacional e na maximização dos lucros. Sua abordagem mecanicista muitas das vezes ignorava a complexidade das relações humanas no ambiente de trabalho. Críticos argumentaram que a ênfase de Taylor na divisão e especialização do trabalho poderia levar à monotonia e desmotivação dos trabalhadores, a repetição de tarefas específicas sem considerar a variedade e significado do trabalho poderia resultar em descontentamento e baixa satisfação no trabalho. Bom, durante a sua carreira, Taylor pôde enfrentar várias críticas diante das suas teorias e das suas técnicas que foram aplicadas, e muitas delas foi a respeito dele não se preocupar com trabalhadores, somente na maximização dos seus lucros. A sua abordagem visava transformar o ser humano numa máquina, e isso elevou muito a insatisfação dos críticos, podendo muitos dizer que o Taylor visava somente o dinheiro e a performance da empresa, e não visava a vida dos trabalhadores. Nós sabemos também que naquela época não existiam leis trabalhistas, e isso influenciava para que as empresas pudesse explorar mais o trabalhador. E nós podemos ver, diante das técnicas abordadas por Winslow Taylor, ele utilizava desse tipo de exploração de trabalhadores, visando a eficiência operacional
e a maximização dos seus lucros. Tempos Modernos, filme de Charles Chaplin, lá nos anos 80. Esse filme é muito conhecido e ele retrata a vida do operário e do trabalhador nas indústrias naquela época. 21 de março de 1915. Frederick Winslow Taylor faleceu em 21 de março de 1915, aos 59 anos, um dia depois do seu aniversário. E ele morreu de pneumonia e uma gripe durante uma visita à sua filha no México. E sua morte ocorreu em consequência das complicações decorrentes dessas doenças. Podemos ver que Winslow Taylor passou a sua vida dedicando à sua teoria e à administração das suas empresas por onde ele passou. Ele não somente foi o dono das empresas, porém ele trabalhou em muitas delas e trouxe uma maximização e uma otimização melhor dos recursos daquelas empresas a qual ele passou. Bom, Winslow Taylor foi o pai da administração científica, porque ele sim criava suas teorias e testava elas e comprová-las, e assim ele simplesmente otimizava o tempo de produção e maximizava os lucros que aquela empresa poderia obter. Sua frase mais conhecida: "Nós não pedimos que você pense, há pessoas pagas por isso, então comece a trabalhar." Frederick Winslow Taylor. Quem é você? Um pensador ou um operário? Bom, você visa otimizar o seu trabalho, você visa maximizar os recursos que é confiado a você, bom, ou você é apenas um operário? Você segue aquilo que mandam você fazer? Isso é uma pergunta que se baseia de como você é um profissional. Um pensador, ele está sempre pensando em como ele pode otimizar o trabalho e poder assim valorizar a cada vez mais a sua hora. Já o operário, ele faz aquilo que mandam a ele, aquilo que está pré-determinado para ele. E isso nós podemos ver e criar manequins, robôs, pessoas que só fazem aquilo que mandam. Um pensador, ele é livre, ele vê aquilo que ele pode fazer para maximizar os recursos daquilo que foi confiado e também otimizar o processo do trabalho. Por isso, existem muitas pessoas que se destacam em algumas empresas, como foi o caso de Winslow Taylor. Ele foi contratado para ser um pensador e assim ele desenvolveu teorias e, testando elas, criou técnicas para otimizar o serviço dessas empresas. Se você não aprender a como otimizar e desenvolver ideias para poder otimizar e maximizar os lucros das empresas, você nunca será pago como um pensador, e sim como um operário.